Muito bem, voltando agora para a Copa do Brasil, o Vasco já está no Paraná para pegar o Operário. Jogo amanhã, 4 da tarde, hein? Com Felipe Maestro como técnico interino. Deixa eu conversar com a Duda Dal Ponte. É isso, por enquanto o Vasco não tem um técnico ainda oficial, né, Duda Dal Ponte? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco treinou hoje pela manhã em Curitiba, no frio de Curitiba, sob o comando do técnico interino Felipe Maestro, que já esteve nessa posição no final do Brasileirão do ano passado, nas últimas 3 rodadas, quando conquistou 2 vitórias e um empate. E teve um jogador que foi bem importante nessa sequência, Alex Teixeira. Ele marcou um gol e foi titular em 2 jogos. Hoje não vive uma boa fase, mas vai reencontrar um lugar super especial, porque na Série B de 2022, o Alex Teixeira marcou 2 gols na vitória de virada do Vasco em cima do Operário em Ponta Grossa. Uma partida importante para o acesso à Série A naquele ano. Para amanhã, o Vasco tem retornos de peso, né? Um deles é o Tietê, que depois de 4 partidas fora está retornando, e também o Lucas Piton, que foi poupado contra o Cruzeiro. Enquanto isso, a diretoria está de olho no técnico Fernando Diniz e as negociações continuam. Escobar. Isso aí, Vasco precisa ter um treinador efetivado. Valeu, Duda Dal Ponte. Duda Dal Ponte falou com a gente ontem de São Januário para atualizar e volta aqui no Taon para explicar. Teve algum avanço? Fernando Diniz negocia, vai assumir o Vasco? Quais as novidades do time, se é que elas existem em relação ao Fernando Diniz? Boa tarde. Oi, Vini. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está on com a gente. Sigo aqui em São Januário na expectativa de receber alguma mensagem que nos dê mais pistas sobre essa negociação entre Fernando Diniz e Vasco. Mas a informação de momento é que não temos muitas atualizações. Vasco e Diniz seguem conversando, a negociação existe. Ainda há um detalhe a ser resolvido, que é a parte financeira, além do alinhamento do projeto esportivo, e as conversas vão seguir nos próximos dias, talvez até nas próximas semanas. Enquanto isso, o Felipe Maestro segue no comando do time como técnico interino. Ele viajou para Curitiba, aliás, essa viagem do Vasco para a 3ª fase da Copa do Brasil foi um pouco diferente por conta de voos. Eles foram um dia antes, então foram na terça-feira, treinaram hoje pela manhã lá em Curitiba. O Vasco divulgou algumas imagens dessa atividade. Lá em Curitiba está um pouquinho mais frio do que aqui no Rio de Janeiro, 14 graus, então alguns treinando de luva, de gorro e já se adaptando ao clima da cidade. E aí partiram para Ponta Grossa, porque amanhã às 4 da tarde tem duelo contra o Operário e o Felipe Maestro estará à beira do gramado. A gente lembra que o Felipe Maestro já foi técnico interino do Vasco no ano passado. Depois da demissão do técnico Rafael Paiva, ele assumiu o Vasco nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E ele foi bem, né? Teve um bom aproveitamento, não perdeu, foram 2 vitórias e um empate. E teve um jogador que se destacou bastante nesses 3 jogos com o Felipe Maestro, que foi o Alex Teixeira. Alex Teixeira fez um gol contra o Atlético Goianiense e foi titular contra o Atlético Mineiro e Cuiabá. Nesse momento, o Alex Teixeira não vive um bom momento no Vasco. Ele é reserva e tem entrado nas últimas 5 partidas no segundo tempo, mas não vive bom momento. E pode ser uma chance para ele retomar o seu bom momento no Vasco, até porque o palco da partida de amanhã de Ponta Grossa traz boas lembranças para o Alex Teixeira. Na Série B de 2022, quando ele jogava pelo Vasco, o Vasco estava perdendo por 2-1 para o Operário, e aí ele fez 2 gols, a virada do Vasco por 3-2, em uma partida que ficou conhecida como a Batalha de Ponta Grossa, que foi importante para o acesso do Vasco à Série A no ano seguinte. Então aí o Alex Teixeira pode retornar a performar bem no Vasco, né? Falando um pouquinho mais do jogo de amanhã, retornos importantes para essa partida. O Tietê, que ficou fora de 4 jogos por conta de problemas familiares, está voltando. O Piton, que foi poupado contra o Cruzeiro, também. O Adson também viajou. Então, alguns retornos importantes, mas Maurício Lemos e Payet seguem fora. Claro, a diretoria segue trabalhando nos bastidores para contratar o Fernando Diniz. Já o Vasco tem um duelo um pouco mais complicado. Vai até Ponta Grossa, no Paraná, enfrentar a equipe do Operário, precisando vencer após a demissão do técnico Fábio Carille. Por falar em novo treinador, as negociações do Gigante da Colina com o técnico Fernando Diniz seguem acontecendo. Existe um otimismo interno muito grande para que o acordo seja selado nos próximos dias. Mas tudo isso vai depender das conversas entre o Vasco e o treinador Fernando Diniz. Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco agora pela manhã finalizou a preparação para o jogo de amanhã
contra o Operário. O jogo amanhã é em Ponta Grossa, no Germano Krieger, 4 da tarde, feriado. Mas o treino hoje foi no CT do Coritiba, né, na capital paranaense. E aí agora teremos a viagem para Ponta Grossa, onde amanhã o time enfrenta o Operário. A logística acabou sendo facilitada aí, porque Ponta Grossa é a 115 quilômetros. Então o Vasco viajou primeiro para Coritiba, descansou por lá, treinou, e agora viaja para Ponta Grossa e descansa para amanhã. Enquanto isso, a gente segue acompanhando a negociação por Fernando Diniz, já que o objetivo é tê-lo para o jogo de domingo contra o Palmeiras em Brasília. Até lá o Felipe, né, o Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, comanda o time. E para o time de amanhã, tendência de manutenção, sem mexidas. Lembrando que o Tietê volta a ficar à disposição depois de alguns problemas familiares, com o filho recém-nascido que ele tem. E seguem fora Maurício Lemos e Payet, né, ficam de fora da relação para amanhã. Sobre o Payet, uma última informação importante, ontem foi publicada no BID e também no BIRA da Federação do Rio, uma correção no contrato dele, indo até julho. O contrato dele estava registrado até maio, porque outro dia até expliquei isso aqui, mas é bom lembrar, porque o pessoal fica perguntando, estendeu o contrato, não estendeu? Não é uma renovação nem uma extensão, porque foi apenas uma correção no contrato publicado. Quando ele foi anunciado em julho de 23, de julho para agosto de 23, ele assinou vínculo de 2 anos, até julho desse ano. Só que ainda tinha uma questão de documentação para ele resolver, então não era possível publicar o contrato até lá. Ele foi publicado até maio, mas isso foi resolvido, então agora há uma correção contratual. Ou seja, o contrato do Payet indo de fato até julho desse ano, como tinha sido anunciado lá na contratação dele há 2 anos, tá? Só pra gente explicar essa situação por aí. De novo, né? O Vasco já finalizou a preparação. Amanhã tem esse jogo contra o Operário pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Zé Vi. Pois é, jogo importante pro Vasco, que agora, no primeiro compromisso sem o Fábio Carille, né? Compromisso importante. E a gente tem aí, quem tá no comando interino do Vasco? Felipe Maestro. É o Felipe, né? O Paiva saiu, né? Cara, é complicado também, naquela ocasião, ter voltado o Paiva pra função. Acho que ele não ia querer, mas seria uma boa, né? Ter esse nome seguro. Ano passado o Paiva sustentou 2 vezes. Mas o Felipe Maestro, no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele faz os 3 jogos finais ali, consegue levar até bem. Eram jogos com contextos acessíveis, né? Contra o Atlético Goianiense, Cuiabá, que já estavam rebaixados. Enfim, mas de qualquer forma o Felipe Maestro conseguiu levar ali o final de campeonato. É um treinador, é um cara que até já trabalhou na função, por mais que não tenha conseguido uma projeção muito alta. Acho que ele resolve esse problema a curto prazo. Agora tem que acelerar a negociação com o Fernando Diniz aí, se é realmente ele que o Vasco quer. Olha aqui, o Paulo Nogueira tá por aqui. Gabriel e Zé, vocês têm uma posição contra a contratação do Diniz, caso ela aconteça? Vocês acham que como é que a toqueira, deve ser o toque de bola, né? Que a toqueira dele vai vingar em time que não tem uma boa série de bola? Pode passar a ter uma boa série de bola com ele, né? De acordo... Vem cá, baixinho aqui, vem. O Lucas Freitas, né? João Vitor. Pelo visto vai ser ele, irmão. É começar a aceitar de agora. Assim, brincadeiras à parte, ele é um treinador especialista nisso. Então ele vai tentar implementar esse estilo de jogo, talvez respeitando o momento dos jogadores. Eu tenho falado aqui, a galera tem torcido o nariz com o meu posicionamento. Eu acho que o João Vitor tem uma boa série de bola, porque o momento realmente é ruim. De fato, é um momento complicado. O cara está sem segurança e aí dificilmente ele consegue apresentar aquilo que ele tem de melhor. De repente chega um novo treinador que estimula o cara naquele ponto, onde ele tem uma boa qualidade. Chega um treinador que tem como principal característica essa série de bola, de repente o Vasco cresce nesse sentido. Eu sei que é difícil imaginar agora, mas pelo visto vai ser o Diniz mesmo, né? Então é acreditar ou acreditar. O Ivan Braz está aqui. Os últimos trabalhos do Diniz não foram muito bons porque ele parece querer sempre impor o esquema de jogo dele. Mas esse esquema depende da qualidade do elenco. No Vasco esse esquema não vai rolar. E o Carlão tá aqui, olha. Vitor Costa versus Gabriel. Um acha que os jogadores se encaixariam no esquema do Diniz, Gabriel. O outro não, Vitor Costa. Abertas as apostas. A gente tá divergindo nesse ponto mesmo. Eu acho que esse elenco tem qualidade, principalmente no meio de campo, tá? Principalmente no meio de campo pra entrar no ritmo do Diniz. Bom, vamos aguardar, né, cara? Vamos aguardar também se o Diniz realmente vai assinar com o Vasco, tem isso né? também, tem né? essa Tá projetando né? aqui, nem sabe. Pois é.